Y continuamos con la agenda académica y la presentación de Joel Braverman, Senior Director para Latinoamérica en Dell EMC, y Luciano Tosato, Storage Priceless, con su conferencia El impacto de Machine Learning y IoT en las industrias latinoamericanas. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos, adelante. ¿Escucha? Sí. Ok, gracias. Olá, buenos días a todos. Mi nombre es Joel Braverman. Yo soy responsable por la área de Ingeniería de Sistemas de Dell EMC. Y conmigo hoy también a Luciano Tosato, el CTO de Big Data y Analytics para Dell EMC. Queria primeiro agradecer a todos por la presença, felicitar a organização de Andicom. Como podem perceber, não sou colombiano, brasileiro, e há um impacto muito forte acá, para mim, sobre todas as charlas que temos discutido com nossos clientes, sócios de negócio, as apresentações que tenho visto, e também o fato de ser um evento, não apenas um evento das companhias privadas, mas também do governo. Ou seja, para mim, como brasileiro, mostra a determinação, o desenvolvimento do país, de Colômbia, para a transformação digital e para a revolução industrial que estamos vivendo hoje. Hablando um pouco, dando alguns números sobre a revolução industrial, quarta revolução industrial, não está baseado mais em carvão, vapor, eletricidade, mas sim em dados. Alguns números, por exemplo, a atenção humana ha reduzido depois de los dispositivos móveis, toda a interação, a menos de 8 segundos. É mais rápido que o tempo que toma o peixe em um aquário, não? O tempo de atenção do ser humano a todas as informações que chegam. Outra coisa importante, nossos empregados, nossos familiares, todos que trabalham hoje, procuram trabalhar em qualquer área, em qualquer lugar, independente de onde esteja. O trabalho não passa mais em las oficinas como passavam em el passado, não? En passado mais distantes. Ou seja, mobilidade é um ponto importantíssimo. Além disso, outro ponto importante, 90% dos dados criados nos últimos 2 anos, ou seja, todos os dados criados dos últimos 2 anos representam 90% de tudo que já foi criado por la humanidade. Todavia, esse volume de dados, esses acessos trazem também ameaças. O número de credenciais, de dados personais quebrados, abertos no último ano, são mais de 1.000 milhões de dados. Esse número é 15 vezes maior do ano anterior. Então, a parte de segurança também é algo que é muito importante para trabalharmos nesta nova revolução. Isto ha cambiado muito, cambiado indústrias, cambiado processos de negócio, cambiado como interagimos com nossos clientes, como podemos tornar mais eficientes nossas indústrias e comércios. Como o banco pode, por exemplo, criar serviços financeiros a estratos de sociedade que antes não tinham acesso a esses serviços. Como as empresas de telecomunicação podem tornar mais eficiente sua operação. Tudo isso está sendo transformado por conta das tecnologias que estamos vendo durante todo esse tempo, não? Companhias aí surgido, companhias aí se transformado, e, enfim, isto todo é como trabalhamos em essa nova realidade. As companhias agora não têm o IT para suporte. As companhias agora são o IT. A tecnologia de informação é algo clave, crítico, para como as companhias vão ao mercado, não? E essa tecnologia não existe mais barreiras, está em acesso para todos. Qualquer pessoa hoje tem mais poder de processamento em seu bolsillo, em seu mobile, do que teníamos há 5 ou 10 anos atrás.
y las compañías tienen que tener el DNA de software, tienen que portar como uma empresa de software, tienen que se desarrollar continuamente, ser flexíveis e ágeis para escuchar su mercado, sus clientes e desarrollar sus produtos e serviços como se fosse uma grande empresa de software, não? Neste contexto que se criou o Dell Technologies. Dell Technologies é o merge de Dell e EMC, é a maior companhia de capital cerrado de TI, de mais de 90 mil milhões de dólares de receita anual e que tem um holding de 7 companhias. Nossa missão é criar tecnologia para permitir que possamos criar as aplicações de hoje e do futuro, desde o edge, do board, do core, hasta a cloud. Esta é a missão de Dell EMC, uma companhia de infraestrutura essencial para as aplicações de hoje e do futuro. Vocês podem ver alguns brands que reconhecem dentro de Dell Technologies, como, por exemplo, Dell, a parte de client, PCs, Dell EMC, a parte de infraestrutura de data center, de storage, de servidor, de rede. Pivotal, que é uma companhia de desenvolvimento rápido de dados, de big data e de continuous development. RSA SecureWorks, companhia de segurança, de los tokens, de ameaças, enfim, de análise de ameaças. VirtuStream, que é nossa companhia de cloud para corporações. E, por último, VMware, que é o líder da área de virtualização de dados, não? De computação. Todas as companhias orquestradas, trabalhando junto e com muito poder de inovação. Esses são alguns números de pesquisa e desenvolvimento que temos feito nos últimos 3 anos. E o commitment de Michael Dell de mais de 4,5 mil milhões de dólares por ano de aqui a adiante, para criar essa companhia que possa desenvolver infraestrutura para o que vem e o que temos hoje, não? E mais de 21 mil patentes. Sobre todo este conjunto de companhias, criamos a cadeia de suministro mais potente de todo o mercado, permitindo que possamos levar essa tecnologia a todos os usuários, clientes e corporações, trabalhando com todo um ecossistema de parceiros de nós e trazendo também todo o poder financeiro que uma companhia como Dell pode ter junto a nossos mercados. Pero todo esse valor, toda essa estrutura, colocando em contexto para que vocês possam entender como cada um desses componentes de Dell Technologies trabalha dentro dessa revolução industrial, não? Dessa nova revolução industrial, desse digital transformation. De um modo muito sencillo, todo passa em função das aplicações que vocês constroem para seus negócios. Toda nossa tecnologia permite que se possa criar essas aplicações de hoje e do futuro, que provavelmente, muito provavelmente, vão trabalhar em um modelo de cloud. Cloud não como um lugar, mas como um modo de operação. Cloud como uma forma de consumo de tecnologia, e aí que estão nossos produtos habilitando o uso de cloud pública, privada ou híbrida, trabalhando em uma infraestrutura adequada para o workload que está se propondo dentro desse modelo de cloud, permitindo o acesso a usuários, como comentei, em qualquer lugar que estejam, em qualquer momento, e com segurança, ou seja, que tenha uma capa de segurança para proteger as informações de seus usuários e de sua companhia, de sua empresa. Isto é Dell Technologies, e aí vocês podem ver rapidamente como cada companhia de Dell Technologies trabalha em conjunto em cada uma das capas que comentei aqui. Desde a parte de usuários, a parte de infraestrutura, a parte de, incluso de cloud, com ofertas de cloud, de desenvolvimento de aplicações com Pivotal e de segurança com RSA e SecureWorks. Muito importante também, apoiando todas as estruturas, temos um serviço financeiro, um serviço de consultoria
que também é estado da arte, que permite que podemos ofertar produtos e serviços em modo de consumo financeiro que nossos clientes necessitam para seus planos de negócio, e inteligência de consultoria que permite apalancar toda essa tecnologia em projetos de digital transformation. E Tosato depois vai falar um pouco do que estamos fazendo em Big Data, IoT e Machine Learning, apalancando todas essas estruturas de produtos e serviços de Dell Technology. Como eu comentei aqui, toda a parte de serviços e de financeiras. Não? E por último, para encerrar minha parte, antes de falarmos sobre os casos de uso de IoT e Big Data, o que nós procuramos fazer em todos os projetos que nos involucramos de Digital Transformation tem a ver com criação de aplicativos que fazem o diferencial para nossos clientes, seja melhorando a eficiência operacional, seja trabalhando mais cerca de seus usuários, seja trabalhando, por exemplo, em projetos de antifraude de bancos. Esses aplicativos generam dados que vão estar em nossas infraestruturas com velocidade e escalabilidade necessária, generando insights de data analytics que permitam desenvolver novas aplicações, melhorar as aplicações que temos e fazer esse ciclo virtuoso de inovação. Quando o cliente consegue fazer com que esse círculo virtuoso se complete, o ponto mais importante é que dê a velocidade, porque quanto mais rápido for esse círculo de inovação, significa que tem um diferencial competitivo em relação à sua competência. É assim como vemos esse círculo de inovação, e é esse tipo de approach que usamos em muitos de nossos projetos de Big Data e Analytics em el mercado. Para comentar um pouco sobre esses projetos, projetos que já implementamos com as 7 companhias de Dell Technologies, usando nossos partners e nosso serviço de consultoria, llamo para o stage meu colega Luciano Tosato. Muitas graças. Gracias, Joel. Buenos días a todos. Muchas gracias por la atención, por el interés. Estamos acá para compartir un poquito de los casos de uso que estamos ya implementando. Muchos de ellos ya están en producción, con un poquito de esas tecnologías nuevas que Joel acaba de comentar. La intención acá es dar una visión general, alto nivel. No voy a entrar en deep dive, aunque tengo algunas láminas que voy a mostrar lo que sería la arquitectura necesaria para implementar este tipo de proyectos, ¿ok? Una primera cosa interesante sería esto. Mucha gente habla de, tenemos que hacer analytics, tenemos que tener analíticos y tenemos que recolectar todos los tipos de datos. Sí, seguro. Pero la parte más importante no es solamente capturar los datos y almacenar estos datos, pero sí hacer el procesamiento de integración de estos datos para poder después llegar a analíticos. En cada una de esas etapas va a necesitar también de una capa de seguridad, sea a través de criberización, sea a través de LDAP, sea a través de lo que sea. Hay tecnologías suficientemente robustas para soportar cada tipo de interacción en cada una de esas etapas hasta llegar al punto de consumerización, o sea, consumir los insights, los datos. ¿Y cuál sería la arquitectura ideal o la nueva arquitectura para la transformación digital? En la visión de Dell Technologies, esta sería la arquitectura ideal, compuesta por 3 grandes capas, 3 grandes componentes. Primero, la capa de Edge, después la capa de Core y después la capa de la nube. Aunque Gartner en 2014 habló de Nexus of Forces, las 4 fuerzas que serían Mobile, Social, Information y de Cloud, hablando que Cloud sería la plataforma, sí, seguro, pero esto en este contexto de analíticos tiene otra función y voy a explicar un poquito más en detalle. En primer lugar, ¿por qué Edge? El concepto de Edge Computing es poder colocar el procesamiento más cerca de los sensores cuando estamos hablando de Internet of Things. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los sensores están en distintas áreas geográficas y muy lejos de un data center central que sería el core. No hay tiempo suficiente para
traer los datos de los sensores y serem procesados dentro del data center. Además de esto, hay el problema de latencia de su red y consumo de ancho de banda, etc. Entonces, si tú necesitas tener una respuesta en tiempo real o reducir el costo de trasfegar el dato dentro de su red, va a necesitar una estrategia de tener edge computing, de poner cómputo más cerca de estos sensores. Pero ¿qué tipo de cómputo? ¿Qué tipo de cosa podríamos implementar acá? Ahora, haciendo la combinación entre Machine Learning y Artificial Intelligence junto con la estrategia de IoT. Generalmente, para se crear sus modelos de Artificial Intelligence, para quem não sabe, são três grandes áreas: Computer Vision, Speech Recognition e Image Recognition, e Text e NLP, Natural Language Process. Então, basicamente, para treinar esses tipos de modelos, vai necessitar muitas bases de dados, muitas fuentes de dados, muito histórico de dados. Vai ter que almacenar isto. Não se pode fazer isto cerca de Edge. Às vezes não se pode fazer isto dentro da nuvem por conta da latência de enviar dados de produção à nuvem, treinar e volver. Muitos dos entrenamientos de los modelos de Machine Learning e Artificial Intelligence serão hechos acá. Uma vez desarrollados os modelos, são postos em produção acá. Às vezes vai necessitar integrar dados de las fuentes de dados que está capturando com dados de seu transacional, de seu CRM, de seu ERP, que estão em seu data center. Então não faz sentido levar esses dados para a nuvem diretamente, sem antes integrar e poder ter uma visão 360 graus. Acuérdate que os dados dos clientes não estão em los sensores. Alguns tipos de dados estão em los sensores. Necessitam ser enriquecidos com dados que estão dentro de seu data center. Este é o approach. E a nuvem, para que sirve? Sirve basicamente para dois grandes propósitos. O primeiro, que seria poder ter a escalabilidade quando necessita de mais poder de cómputo, a flexibilidade para poder prover sandbox para as áreas analíticas e também poder fazer uso de uma plataforma mais econômica para armazenar dados históricos. Isso seria uma função adequada. Agora, muito se habla de Machine Learning, Artificial Intelligence, há muitos casos de uso. E casos de uso é justamente o segredo, ou como diriam os espanhóis, o truco del almendruco, ou seja, transformar, sacar algo de insight, fazer algo distinto com estes dados que estão sendo capturados para poder chegar a uns desses exemplos de casos de uso. Vou entrar em detalhes de alguns deles, mas antes um pouco do contexto que está se passando ahorita, ahorita é muito mexicano, perdão, agora em cenário. Business are investing in artificial intelligence. Esta é uma encuesta que foi feita por este órgão, que é Global CIO Point of View, dizendo que em los próximos 3 anos, 64% de los CIOs tienen a intenção de invertir em algumas tecnologias de esto. La mais famosa, que hace mucho marketing, obviamente, é Watson, pero como diz o jefe mundial de Cloudera, don't be like Watson, be like Holmes, Sherlock. Então, necessita tentar transformar, ir mais allá de simplesmente ter um chatbot que vai otimizar seu call center. Basicamente, 72% de eles estão liderando seus esforços de digitização, ou seja, transformar papel em algo digital. Não confundir digitização com digitalization, ou digitization é distinto de digitalization. Outras coisas também é que 53%, mais da metade, afirma que está enfocado em algoritmos de machine learning, ou seja, sair da estadística tradicional e ir incorporando novas técnicas para aumentar a precisão de los modelos preditivos, de los modelos prescritivos. E 90% deles querem invertir em automação justamente para ganhos de eficiência operacional. Agora, começamos com alguns casos. Quem acá les gusta pizza? A mim me gusta muito, porque mi papá é italiano, minha madre também é italiana. Então, pizza
es excelente para mí, en mi opinión. Pero hay una de las compañías de estas que son muy fuertes en Estados Unidos que se destacó tanto que me gustaría de mostrar esto. Estas son las empresas que son tidas como hoy por hoy las más disruptivas, las que valen más, que tratan muy bien la cuestión de innovación, etc. Estos son los retornos financieros sobre sus acciones que son cotizadas en bolsa de los últimos 10 años. Entonces, el retorno acumulado que invirtió a 10 años atrás en Google ganó 235%, etcétera, etcétera. Netflix, empezó como una small cap y después despontó y es la que trae más retorno al inversor. Pero una de las compañías que acabamos de hablar tuve un retorno más grande, Domino's Pizza. ¿Cómo Domino's Pizza llegó a esto? Domino's Pizza llegó a esto porque tiene un CIO visionario que en el pasado, a 5 años atrás, habló: tenemos que invertir en Digital Transformation a través de transformación de nuestras aplicaciones, traer los conceptos de DevOps para la producción y desarrollo de nuevas aplicaciones y poner inteligencia artificial dentro de esta aplicación. Y ahí lo que crearon, una aplicación sencilla que es omnichannel, tanto en su celular como también en la internet. Tú puedes básicamente hacer el pedido, la orden de su pizza, escoger los toppings, los sabores, etc. Y después hacer un track de cuál es el proceso, desde la orden hasta el proceso de delivery o pick-up, si tú vas a la tienda a sacar la pizza. Pero lo más interesante es lo siguiente: ahora hay un chat que tú puedes pedir la orden de pizza por voz. Hay también una otra funcionalidad que es la siguiente: si tú abres la aplicación y no hace nada, va a te reconocer, dices mira, hello, whatever, y automáticamente, después de 10 segundos, va a reordenar la última pizza que tú pediste. O sea, todo esto es una manera de enganchar al cliente para atraer el máximo de contactos digital y minimizar las interacciones con humanos. Esa generación, tal vez no yo, pero los millennials no les gustan utilizar el teléfono, no hablan por teléfono, simplesmente envían un WhatsApp, un SMS o están utilizando otro canal, pero no están acostumbrados, nacieron así. Entonces no quieren pasar la mano en el teléfono y hacer una llamada. Prefieren este tipo de interacción. Y este es el futuro, esta es la tendencia. Entonces, un ejemplo claro de desarrollo de aplicación con Artificial Intelligence por detrás, con un poquito de Descriptive Analytics, porque esto es más sencillo de se hacer. Pero fue lo suficiente para traer ventajas competitivas para Domino's Pizza, como comprobamos por los retornos financieros de la cotización de sus acciones. Ahora, la pregunta máxima es, este es Alan Turing, para los que son computer scientists, ¿la máquina puede o no puede pensar? Sí, la máquina puede pensar, pero ela tiene que ser entrenada. Ustedes saben que tenemos acá los grandes personal assistants, o de Google, o de Amazon. Básicamente, esses personal assistants tienen un equipo, personas, generalmente científicos de datos, product managers. Ellos trabajan en células de metodología Scrum, entonces tienen el Scrum Master, hay los científicos de datos, hay el ingeniero de datos. Son equipos multidisciplinares que trabajan enfocados en desarrollar nuevas features para esses personal assistants. ¿Saben ustedes que cuando, por ejemplo, un niño, su hijo o su hija, hace una pregunta y Alexa o Google no sabe contestar? Ellos están básicamente, este equipo recolecta las informaciones o las preguntas que no fueron posibles contestar correctamente y van a entrenar el modelo de Machine Learning, de Speech Recognition y la inteligencia de esas aplicaciones para que la próxima vez ele identifique e já califique el tópico e já venga com a resposta. É assim que
hacemos com que as máquinas pensem? Entrenando as máquinas. As máquinas não aprendem assim, não passa isto. Aunque se llame machine learning, el learner é um algoritmo que de hecho vai aprender, pero necessita entrenamiento. Pero para que esto? Por cuenta del producto? No, cada vez más estamos enfocándonos en los procesos e en los servicios. Ofrecer distintos servicios para las personas, para los clientes. Este sería un ejemplo de cómo nosotros implementamos algunas de las arquitecturas. Esta es una de ellas, yo voy a hablar de una otra al final, pero sería la recomendación. Tener una estrategia multi-cloud de infraestructura as a service, porque hoy por hoy hay un montón de gente con una aplicación que está corriendo en AWS, otra que está corriendo en Azure, y ellas no se comunican. Entonces hay como construir una plataforma as a service para tener una integración multi-cloud. La capa de analítico, onde toda a parte de data science, as ferramentas, o cluster Hadoop, que vai ser seu grande repositório, que muitos chamam de data lake, vai estar correndo sobre esta estratégia multi-cloud. Su grupo de desenvolvedores podem utilizar Cloud Foundry, que é uma ferramenta, uma plataforma as a service para desenvolvimento do que chamamos de Cloud Native Application, aplicações que são criadas, pensadas em correr na nuvem desde o dia 1. Aplicações externas, como dashboards, que vão entregar o dado. Não vale de nada. Ayer estava falando com um VP de um banco e estava me dizendo, mira, temos um excelente data lake, mas me gostaria que meus usuários tivessem uma explotação muito mais grande. E aí entra o papel de ter a capa de aplicação em Insights, para extrair este valor, para poder se conectar bajo todo um programa de governo de serviços, governo de dados, controle de acesso e tudo mais, e poder acessar mais coisas. E em rojo temos acá muitos casos de uso, ou seja, em Machine Learning, Artificial Intelligence, não existe um caso de uso e uma infraestrutura para aquele caso de uso. O que existe é uma plataforma que, bajo de ela, pode ser utilizada para ser vários casos de uso. Assim, vai otimizar seu return on investment e seu TCO. Depois, todo isso é orquestrado por uma capa de segurança e também a capa de monitoreio, porque esta infraestrutura pode criar diferentes workspaces para distintas áreas e eles podem pagar de acordo com o que consumem desta infraestrutura. Voltando a casos de uso, esse é um caso de uso de um banco brasileiro que basicamente sofreu um ataque massivo em mais de 1.000, foram 2.000 ATMs, mas 1.200 foram ataques exitosos em apenas 2 dias e perderam milhões e milhões de dólares. Basicamente, eles sofreram um ataque massivo em esses ATMs em 12 estados brasileiros. E aí nos perguntaram se seria possível identificar que algo passava mal com esses cajeros eletrônicos. E aí recoletamos os dados dos sensores e pensamos a fazer análises temporárias de sensores. Não sei se alguns modelos de cajeros eletrônicos, de Diebold, de NCR, eles têm mais de 700, 600 sensores que se quedam enviando mensagens para o host, para o mainframe ou para o sistema de monitoreio a cada 1 minuto. Então, recoletamos os logs e recoletamos os dados em linha e começamos a criar um modelo que pudesse combinar a informação dos sensores para criar um modelo preditivo que pudesse dizer, mira, este ATM está sofrendo um ataque agora. Envia um red flag e arma uma estratégia de segurança. Então, o modelo, nós criamos muitos modelos, criamos o modelo de Support Vector Machines, criamos o modelo de Decision Tree. Eu escolhi este porque é mais sencillo de explicar do que explicar na rede neuronal. E neste caso, basicamente, o que temos é trazer os caminhos através desses dados que estão ingestionados. E quando batem numa caja azul, basicamente significa que o ATM está sendo atacado. Então, é um modelo de classificação. E basicamente a arquitetura que utilizamos foi esta arquitetura
más ligera acá. Entonces, hay las fuentes de datos sendo ingeridas dentro de Data Lake, várias ferramentas para a explotação de dados, o que chamamos de Consumer Layer, e um banco de dados em memória, não só para recoletar dados que chegam em linha, mas também para minimizar a interação, e o modelo está impregnado acá. A última coisa que vou comentar, para cerrar, porque meu tempo já está agotado, é o caso de uso de criação de um banco digital para Banco Bradesco em Brasil. Bradesco nos buscou porque queria fazer um launch de um banco 100% digital em junho do ano passado. Este banco só tem um app, não tem mais nada, não tem sucursal, executivo de ventas, não tem call center e não tem internet bank. Todo é feito através do app, incluso a abertura de conta. Nós fomos responsáveis por criar a inteligência deste app. Tem um PFM dentro deste app. Basicamente são três os pilares. Uma aplicação que pode não somente receber a informação de los clientes, então os clientes fazem registros de seus sonhos, por exemplo, eu sonho em fazer uma viagem com minha esposa a França em 12 meses. E aí, o modelo, tu registras tu sonho, qual vai ser o presupuesto e em quanto tempo pretende fazer essa viagem. E nosso modelo, através de uma plataforma de Big Data e algoritmos de Machine Learning, vamos monitoreando todo o seu contexto financeiro através da movimentação de sua conta corrente. Então, calculamos e estimamos um fluxo de caixa patrão, clusterizamos, criamos grupos homogêneos de cada cliente e comparamos cada cliente com tus peers. E as categorias de gastos, dizemos, mira, tu estás gastando mais em restaurante do que tus peers. Reduzca tus gastos en esto, ou senão não vai lograr obter tu sonho en este tempo. Então, é um modelo de next best action, ou seja, fazer sugerências para que as pessoas puedan automaticamente ou de alguma maneira poder gestionar melhor sua plata, seu dinheiro. Então, isto já está em produção. O banco foi lançado em junho do ano passado e já está com muitos clientes contentos com este modelo de recomendação que foi basado em um tipo de algoritmo de deep learning que se chama reinforcement learning, que é muito utilizado para games. Então, isto foi alguns casos que temos para mostrar. Se alguém gostaria de conhecer um pouco mais, temos nosso standing acá, nosso booth acá. Muitas graças por todo, por la atenção. Estamos à disposição para conversar com todos vocês. Muitas graças.